Olá pessoal, referente ao estudo dos modelos de cores, hoje nós focaremos no CMYK, que é um modelo de cor utilizado em impressões offset, utilizado em gráficas. A gente vai aprender cada um dos detalhes dentro desse modelo de impressão, a importância de saber fazer um fechamento de arquivo correto e como que ele funciona na prática, tá? Então, dando continuidade nos nossos estudos, a gente pode fazer uma análise aqui dentro dos principais modelos de cor entre o CMYK e o RGB. O CMYK, então, ele é um modelo de cor para impressão, ele é cor pigmento, enquanto o RGB ele é cor luz. O CMYK ele é formado pelas cores do ciano, magenta, yellow e o black, enquanto o RGB ele é o vermelho, o verde e o azul. Tá, daí você me pergunta, mas ciano, magenta e yellow tá tudo certinho, é a primeira letra. E o black? Por que o black é o K? Porque ele é a cor-chave, no inglês key color. Então é uma cor que faz o fechamento dessa impressão. Então é muito importante a gente entender que para que haja uma impressão gráfica no offset em CMYK, são necessárias essas quatro cores quando a gente tem a gente precisa de um material colorido. É por isso que o material gráfico ele costuma ser cotado exatamente com essa informação. Se ele for 4 por 0, significa que ele é colorido na frente e que ele é sem nenhuma impressão atrás. Se ele for 4 por 4 ou 4x4, a gente está falando de um material com impressão colorida na frente e atrás. Eu posso ter um material com uma cor só para ficar mais barato na gráfica? Posso. Ele vai ser 1 por 0. Só que daí ele precisa ser exatamente uma das cores do CMYK. Se eu falar, ele é laranja e é 1 por 0, não, ele não é. Para que a gente atinja o laranja, a gente precisa de uma mistura de pelo menos ali duas cores, dependendo do tom do laranja 3. Então, para que ele seja uma cor, duas cores, teria que ser exatamente de forma pura as cores ali do CMYK, tá? Nessa imagem aqui, eu tenho na parte de baixo a representação de uma impressora gráfica offset, e onde ela tem ali as suas cabeças de impressão. E em cima, uma espécie de tela mostrando o que seria impresso em cada uma dessas etapas. Então vamos supor ali ó, que esse material colorido que a gente tem no final é o resultado que a gente tem como objetivo. Então, na primeira cabeça de impressão, ele seria impresso apenas a cor preta. Na segunda, apenas a cor azul. Na terceira, apenas o magenta, o azul ciano, tá? Na terceira, apenas o magenta. E na quarta, o amarelo. Esses pontos sobrepostos, eles são impressos em uma espécie de retícula. Eles vão ocupar o seu espaço ali de uma forma bem minúscula, como a gente vai ver adiante, e no final, na sobreposição dessas quatro cores, que são tintas translúcidas, né, a gente vai ter a nossa impressão colorida. Então, falando um pouco agora sobre o CMYK. O ciano, ou cian, ele vem do grego kianos, ele representa a cor azul esverdeada, que é típica ali dos mares da Grécia. Magenta já tem uma história um pouco curiosa, né? Uma região ao norte da Itália, onde em 1859 houve uma batalha, e a cor do magenta representa a neve misturada ao sangue dos combatentes, sob o reflexo do sol. Então o magenta ele é um vermelho um pouquinho já puxado para o rosa, tá? Ele não é um vermelho completo. Para que a gente tenha aquele vermelho clássico, ele é uma mistura de 100% de magenta com 100% de amarelo. Então o yellow é do inglês, facilidade da pronúncia, e o preto, ele é a cor-chave, o key color, e ela é utilizada para dar mais densidade, para fazer o fechamento de todas essas impressões, tá? Então aqui ó, é mais uma representação daquilo que a gente viu antes. Todas as impressões gráficas elas têm os seus canais de cor dentro do CMYK separados. Caso a gente esteja falando de Pantone, a gente vai conversar de Pantone mais adiante também, então eu teria mais do que quatro cores. Eu posso chegar em alguns casos a ter 8 cores. Eu tenho as quatro cores da Offset, as quatro cores do CMYK, mais quatro Pantones, por exemplo. É possível, mas na impressão Offset padrão a gente está falando aqui do CMYK, então são essas quatro cores, ciano, magenta, amarelo e o black. Então, uma imagem colorida como a gente tem na esquerda, ela é o resultado da sobreposição dessas quatro telas, dessas quatro separações de cor. Para formar a cor, aqui dentro da tela, do que é um modo de cor RGB, a gente tem pixel. Já na impressão, são pequenos pontos, são pequenas retículas que
quando sobrepostas à distância, a gente acaba misturando. Então, como a gente pode ver nessa imagem, a gente percebe ela quase verde. Mas olhando ela com zoom, olhando ela de perto, a gente tem a mistura dentro desses espaços determinados do ciano com o yellow. Então, o CMYK é o sistema que é empregado em impressoras, fotocopiadoras, para reproduzir a maioria das cores do espectro visível. E é conhecido como quadricromia. Ele é diferente do RGB, porque ele é uma cor pigmento, e a mistura de todas as suas cores vai gerar o preto. E a gente sempre subentende que o seu substrato é branco, sua impressão seria em um papel branco. Então, dentro do CMYK, a gente inclui esse preto no final, a gente tem essa montagem de cor como a gente mostrou antes, mas se eu misturar 100% do ciano, do magenta e do yellow, eu vou atingir uma cor escura também. Ele é um cinza bem escuro, mas não seria um preto total, tá? Para que tenha aquele preto forte mesmo, a gente precisa usar essa complementação com o K. A gente precisa pensar que essas cores elas são sobrepostas. Então, impressões que não têm muita qualidade, como a impressão de um jornal, por exemplo, em vez de eu criar um preto usando todas as cores, o ideal é que eu use o preto apenas com o K, que é o K 100%. Esses textos eles vão ser normalmente feitos com 100% só do K, para que não tenha esse risco de deslocamento, como a gente pode ver aqui na esquerda. Então imagina uma impressão de jornal, ela não tem muita qualidade, ela impressa muito rápido, e às vezes a cor não bate perfeitamente uma em cima da outra. Então, se eu quero ter um fundo preto bem forte, eu misturo todas as cores. Se eu quero ter um texto com preto com qualidade de leitura, eu uso apenas 100% no K, só no black. Essa aqui ó, já é uma demonstração disso que eu estava dizendo para vocês. Então, ó, eu tenho aqui no topo CMYK com 0% no K. Então, eu tenho 100% do ciano, 100% do magenta e 100% do yellow. Ele vai me dar um cinza ali de 300%, que seria o equivalente a um 90% no preto. No nosso canto superior direito, a gente já tem 100% em todas as cores, ele vai ficar muito carregado. É muita tinta aplicada no mesmo espaço de papel. E a gente pode fazer isso com apenas 100% no K. Então, como a gente pode ver aqui no lado de baixo, nós temos uma sobreposição de várias cores que tem esse risco de ter deslocamento. Então, quando é texto, vamos utilizar K com 100%. Aqui, pessoal, a gente consegue perceber como se fosse um zoom ali dentro da nossa impressão. A gente consegue ver isso com um equipamento que chama de contafio. Com o contafio, ele é uma lupa específica aqui para a gente analisar esse material gráfico. Nesse tipo de impressão, cada uma das cores ela assume uma angulação, para que a gente tenha, como a gente tem aqui no canto superior esquerdo, um preenchimento maior dentro da nossa folha. Então a gente vai ter sempre o ciano angulado aqui a 15 graus, o magenta angulado a 75, o yellow a 0 e o black a 45, para que uma seja impressa sem sobrepor exatamente a outra, para que ele encoste, agregue e gere essas novas cores, tá? Então, utilizando o papel, ele não é preenchido 100% aquela área, ele é feito uma retícula de pequenos pontos complementares. A gente pode ter, então, como eu falei para vocês, 100% a 1% de uma cor. Isso então vai determinar quantos pontos tem dentro daquela área. Se eu tenho uma cor a 100%, ele vai ser bem completa, bem cheia, como a gente pode ver aqui nessa tela. Se ela está 50%, ela vai ter 50% então desses espaços e vai ocupar menos área, logo ela vai ser mais clara. Então, em muitos casos, a formação das cores são feitas com pequenas porcentagens de cada uma das outras. A gente não precisa se preocupar de fazer isso manualmente em todas as cores, porque no momento da criação, da impressão de uma foto, por exemplo, o próprio software já vai balancear tudo isso. Mas quando eu estou criando uma identidade visual, preciso definir as cores exatas para cada uma das partes de uma logo, por exemplo, aí a gente precisa ver isso mais a fundo. Esse aqui é o contafio que eu falei para vocês. É com esse equipamento que a gente consegue ver isso bem de perto. Vai ficar parecido com o que a gente tem ali no canto superior esquerdo. E ele vai ajudar a gente a analisar também essa qualidade das cores e entender se está bem sobreposto, se está funcionando tudo bem certinho, tá? Material complementar eu vou deixar disponível para vocês também. Ele tem todas essas informações que a gente está conversando aqui, caso vocês queiram fazer a leitura e estudar ele um pouquinho com um pouquinho mais de calma.
É, então, falando um pouquinho sobre as limitações. Aqui no canto esquerdo da nossa tela, a gente tem uma síntese ali de uma cor em RGB e outra no CMYK. Por que o RGB é mais bonito, ele é mais vivo do que o CMYK? O RGB ele oferece brilho, porque ele é uma cor gerada por luz, enquanto o CMYK ele é uma cor pigmento. Ele precisa que uma luz incida sobre ele para que ele reflita essas cores e então os nossos olhos façam essa captação. Então, dessa forma, ele não gera luz própria. Então, a gama de cores do CMYK vai ser sempre menor. Então, isso quer dizer que determinadas cores visíveis pelo olho humano e reproduzíveis por outros sistemas, como o RGB, por exemplo, não podem ser obtidas pelo processo das 4 cores. Então, o RGB são 3 cores de luz, então o RGB desligado é preto, as 3 cores ligadas é branco. O CMYK com todas as cores, as 4 cores impressas, ele é preto, e sem nenhuma cor ele é branco. Por quê? Porque ele é o papel, e o papel costuma ser branco. Claro que a gente pode imprimir em papéis de outras cores, mas por padrão a gente sintetiza aqui o substrato, que o papel, o plástico que vai ser impresso, é branco. Então, isso não chega a ser um problema na maioria das aplicações práticas, mas ele é um obstáculo quando a gente quer ter cores muito específicas. É aí que a gente precisa usar um Pantone, um acabamento de brilho, de verniz e aí por diante. Então, a gente sempre precisa entender que já que o CMYK ele tem uma gama menor de cores, já que eu quero ter uma cor que seja parecida em todas as áreas quando eu estou criando uma identidade visual, o melhor é que eu comece pelo CMYK e pelo Pantone. Só então, no final, eu vou definir qual que é o RGB equivalente dele, tá? Então, o avanço tecnológico ele vem trazendo essas novidades para nós, né? Essas facilidades dentro da impressão também. A gente pode usar então impressões complementares com o Pantone. O Pantone ele vai ser o quê? Em vez de eu usar a quadricromia, usando até 4 cores em suas determinadas porcentagens para montar uma cor, eu vou ter uma cor pura e única. Lá naquela nossa impressora que a gente viu, a gente teria mais uma cabeça de impressão, onde seria aplicado essa tinta pronta e não precisaria ter aquela retícula e sobreposição de várias cores. Eu aplico apenas aquela tinta específica, aí a gente consegue ter uma gama muito maior e já chegar um pouquinho mais perto ali da qualidade do RGB também. Quando a gente vai finalizar os nossos arquivos, as nossas artes, a gente precisa sempre dar bastante cuidado com esses elementos, ver se os vetores estão nas cores corretas, se o material foi fechado para impressão em gráfica em CMYK. O que acontece? Eu mando o material em RGB para a gráfica e a gráfica vai lá e imprime. Quem vai fazer essa calibragem das cores vai ser a impressora. Vai ser o material do CTP que gera aquelas etapas de impressão ali, aqueles fotolitos para impressão. Quando eu faço isso dentro do Photoshop, do Illustrator, algum outro software de edição, eu acabo de ganhar o poder de editar aquela imagem e deixar ela da cor exata que eu quero. Então eu acredito que o Photoshop vai fazer um tratamento melhor dessa adaptação possível do RGB para o CMYK, antes da impressão, do que eu deixar isso a cargo da impressora e só descobrir a cor que vai sair na hora que o material chegar. Então a gente precisa mandar todo o material que vai para impressão na gráfica, ele precisa estar em CMYK, mais essa adição de cor em Pantone. Nunca envie o material na gráfica em RGB, senão você vai ter problemas na impressão. Ele pode vir de cores que você não espera, aí não tem mais o que fazer, o material já está impresso, e como não é um erro da gráfica, é um erro do designer, você tem toda a responsabilidade sobre o material. Então precisa tomar muito, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Essa era a informação que eu queria passar para vocês sobre o modelo de cor CMYK. Na próxima aula, a gente vai falar mais a fundo sobre o RGB e na sequência sobre o Pantone. A gente se vê, pessoal. Valeu!